hoje nós estamos iniciando também uma outra série de fundamental importância para a nossa vida cristã, e veio num bom momento, que é a doutrina do Espírito Santo. E numa semana muito preciosa para nós, porque essa semana é a conferência de Pentecostes, a festa das semanas, a festa do Espírito Santo, né? Porque Pentecostes tem a ver com essa festa do Espírito Santo, porque foi quando a igreja de Cristo nasceu, porque cumpriu-se a promessa do derramamento do Espírito Santo, né? Onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E às vezes a gente não entende, irmãos, como o Espírito Santo se manifesta através de nós, em nós, através de nós, e a gente até fica assim, às vezes meio assustado, né? Mas é assim mesmo, porque as coisas do Espírito são espirituais, e para discernir tem que ser espiritual. Por isso que o homem natural, ou crente que não tem uma experiência com o Espírito Santo, ele às vezes não compreende os movimentos do Espírito, a maneira que o Espírito Santo, quando é derramado, quando ele enche o ambiente, e as pessoas são tomadas. Foi por isso que no dia de Pentecostes, os que estavam ali presenciando aquele derramar de Deus, pensou que aquelas pessoas estavam bêbadas, porque elas estavam tão embriagadas no Espírito Santo, que elas não estavam estáticas, né? Elas não estavam, às vezes a gente quer tem aquela visão religiosa bem comportada, né? E muitas vezes quando a glória vem, não dá, irmãos, para ficar quieto, o corpo não para, a gente é chacoalhado, a gente é sacudido pelo poder de Deus, e aí não tem jeito, quem não estiver ligado não entende, né? Mas o Espírito Santo é algo extraordinário, irmão, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele aqui, amém? Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículos de 3 a 4. Quero voltar a falar também que a gente aqui já tem um ano ou mais, né? Que a gente voltou a dar mais valor à Bíblia física, né? Se você está com a sua Bíblia física guardada lá, que você usa mais o celular, volte a usar a sua Bíblia física. Mas quero também deixar claro aqui que não há pecado algum você usar a Bíblia no celular, no tablet, pelo menos na minha visão não há nada disso. Mas eu entendo também que tem coisas que são importantes, né? São hábitos que são saudáveis, né? E realmente a gente andar com a palavra de Deus nas mãos também é algo que é bênção, né? Já nos identifica, né? Isso é bom demais. Então fica aí a minha palavra pastoral para você voltar também a usar a Bíblia física. E não desfaça da sua, porque eu falo isso de vez em quando, né? Há um plano do inimigo para acabar com a Bíblia física. Porque quando a Bíblia física, aliás, não vai, porque Deus não vai deixar, né? Eu creio que há os remanescentes sempre, irmãos. Sempre há os remanescentes. Sempre há um pequeno grupo fiel, que permanece fiel. Mas o plano de Satanás é que ela acabe, porque se acabar a Bíblia física, eles conseguem manipular a virtual. E aí, com isso, uma hora eles extinguem, eles vão mudando, eles vão atualizando, e quando você menos vê, a gente perde a profundidade da palavra e também do verdadeiro evangelho, porque o evangelho, irmãos, é confronto. Quem não quer ser confrontado, irmão, não pode ser crente, porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele nos confronta. Não tem como as trevas e a luz andar juntas, não tem como o pecado andar junto com quem se diz filho e filha de Deus. Nós continuamos pecadores, mas não mais servos do pecado.
ou a gente é crente e luta dia após dia para viver uma vida santa, e isso é a vida de um cristão, ou não tem crente meia boca, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vive um tempo bem difícil, né? E a sã doutrina, ela precisa ser ministrada, e é muito lamentável que isso e o que eu vou dizer é geral, né? Os cultos que menos dá pessoas numa igreja é de oração e ensino da palavra. É por isso que a gente está cheio de crente Nutella, cheio de crente cheio de mimimi, né? Não tem fundamento. Não tem fundamento. Não tem fundamento, irmãos. Aí já era. Mas eu louvo a Deus que essa igreja é uma igreja que preza pela palavra e que ela tem, alguns desse ministério têm entendido essa importância, né, de estar aprendendo, de estar realmente se enchendo da palavra do Senhor. Atos 5, 3 e 4, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo fala conosco, nos dá o espírito de entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e que haja, ou que seja despertada em nós, nesta manhã, uma fome, uma sede maior ainda, por Ti, Senhor, e Te conhecer mais, Espírito Santo, nos levará a aguçar mais esta sede, esta fome por Ti. Que toda investida do inferno, Pai, contra mentes e corações, caiam por terra agora em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Pai, nos liberte. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos mantenha de pé. Venha refrigerar a nossa alma, em nome de Jesus, Pai, que seja uma manhã gloriosa para a glória do Teu nome, Jesus, amém. Então, a doutrina do Espírito Santo é a série, e hoje também é o tema. Igreja do Avivamento, adentrar ao estudo da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, não é apenas um exercício teológico, mas um ato de profunda adoração, quebrantamento diante do altar do Senhor. E esse é o meu desejo como ministro dessa casa, que adentrar a conhecer mais do Espírito Santo gere em nós esse coração, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração rendido ao Espírito Santo, de maneira que a gente o deseje de forma gloriosa, assim como o salmista, no Salmo 142, declarou: assim como a corça anseia, suspira pelas correntes das águas, que a minha alma suspire, anseie, deseje ardentemente pelo Espírito Santo. Se tem um tempo, irmãos, que nós precisamos ter mais fome e sede de Deus, é o tempo chamado agora. Se tem um tempo que você tem que mais buscar conhecer do Espírito Santo, é agora. Porque nós já estamos vivendo os últimos dias. E só o Espírito Santo para nos manter de pé, só o Espírito Santo para nos manter firmes na fé em Cristo Jesus, só o Espírito Santo para nos ajudar a viver em santidade. Nós vamos ver que Ele é um agente de santificação aqui nessa manhã. Então, sabe,
Você que está hoje aqui, que é desse ministério, não falte às próximas aulas, para que você conheça mais e mais desse Espírito. Desde o Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas, até os confins da história humana, a terceira pessoa da Trindade se revela não como uma força impessoal ou uma mera influência, mas como Deus vivo, soberano e consolador. Aleluia! Ele possui intelecto, sentimento e vontade. Ele pensa, ele sente e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mentir ao Espírito Santo, como bem advertiu o apóstolo Pedro, na igreja primitiva, é mentir ao próprio Deus. Compreender a identidade e a personalidade do Espírito Santo é essencial para discernirmos a sua perfeita harmonia com o Pai e com o Filho. Ele coopera na obra da igreja, manifesta a graça com os santos e habita no crente desde o momento do novo nascimento. Você tem esse prazer? Será que você já parou para pensar nesse privilégio que é se tornar habitação de Deus? Isso é poderoso demais, irmãos. Como Deus, sendo tão grande, tão santo, tão extraordinário, Ele desejou habitar em um ser como eu e você, como disse Paulo, miserável homem que sou. Homens e mulheres pecadores. Amados, só em pensar nisso, você já deveria ser muito apaixonado e uma pessoa com muito amor por Deus. Porque Salomão, quando está consagrando o templo, e esse texto que está, se não me falha a memória, ali em 2 Crônicas, capítulo 6, não fala 5 ou 6, que ele vai falar sobre isso, que ele está consagrando o templo, e é o templo mesmo, físico. Ele faz essa declaração, Senhor, esse templo aqui, que eu fiz para o Senhor, ele é muito pequeno diante da grandeza de quem Tu és, né? É como se ele dissesse assim, o Senhor não cabe aqui dentro. É como se ele dissesse, eu fiz algo para o Senhor, mas não dá para conter o Senhor aqui dentro. Isso aqui é muito ínfimo em quem Tu és. E a gente pode trazer isso para nós, irmãos, né? Nós somos tão pequenos, mas Deus decidiu habitar em nós. Será que isso mexe com a sua estrutura? Será que isso mexe com você? Você está se preparando para o Pentecostes? Ainda dá tempo. Nós estamos em 50 dias, essa é a última semana dos 50 dias. Mas você está se preparando? Porque tem uma diferença do que vai acontecer aqui quinta-feira, a partir de quinta-feira. Não vai ser você que vai vir encontrar Ele. É Ele que vai vir encontrar eu e você. Eu acho isso muito forte, irmãos. Porque nos cultos normais, a gente vem encontrá-lo. A gente vem cultuá-lo. A gente vem prestar a nossa devoção a Ele. Mas nos dias de festas do Senhor, é Ele quem vem ao nosso encontro. E a pergunta é, Ele vai vir. E como Ele vai nos encontrar? Como Ele vai encontrar a noiva dEle? Adornada, pura, santa, ou uma noiva com uma veste suja? Isso é tremendo demais, irmãos.
Isso é poderoso, mas isso mexe muito comigo, meu Deus. E eu tenho que me controlar, porque Ele está aqui nessa manhã. A presença dEle é notória, é palpável. Na quinta-feira, Deus me mostrava pelo discernimento. Foi algo lindo que Deus me mostrou aqui na quinta-feira. E Deus me deu uma palavra que eu não entreguei, porque não era para entregar, porque depois eu esqueci. Mas na quinta-feira, chegou um momento onde a glória de Deus estava enchendo a casa, que eu via os 4 rios de Deus aqui nessa casa, voltando a fluir. Eu não tenho dom de visão, eu já falei isso para vocês, mas eu tenho o dom do discernimento. Deus fala comigo, me revela pelo discernimento, por palavra de conhecimento. E o Senhor, vou falar, me mostrava de forma genérica, né, para a gente poder entender a linguagem do Espírito. Mas eu conseguia imaginar aquilo que o Espírito Santo estava me falando. É como se os rios que sempre fluíram aqui, eles estivessem parados, como se estivesse com uma tampa mesmo, assim, impedindo o fluir. Mas na quinta-feira, houve um romper novamente aqui. E Deus já tinha mostrado algo assim a Valéria também. E era como se eu visse, né? E esses 4 rios, é como se cada parede dessa aqui fosse uma fonte desse rio, ou destes rios. E eu vi ela rompendo assim, ó. Ela rompia, e ela começava a encher aqui, e aí vai fazer sentido na visão que você teve. E de repente, quando ela começava a encher, ela começava a se agitar, ela agitava. E o Espírito Santo trazia uma palavra de conhecimento, quem veio quinta-feira sabe o que eu estou dizendo, que dizia que Deus tinha pressa. Deus tinha pressa. Só que conforme aquelas águas enchiam e ela começava a agitar, elas não conseguiam subir mais. Elas queriam subir mais, mas elas eram impedidas de subir mais. E por quê? Aí eu não falei isso quinta-feira, eu vou falar agora. Porque eu creio que é para falar agora, porque o Espírito Santo me trouxe a memória. Porque tem gente que não está preparado para o rio de Deus. E Deus nos ama tanto, que se Ele deixar as águas subirem, você e eu morremos, afogados no rio de Deus. E os rios da glória dele não é para gente, não é para nos matar, é para nos edificar, é para nos abençoar, é para abençoar nossas vidas. Mas quem sabe, através do que eu estou dizendo aqui, e se o Espírito Santo me lembrar à noite para falar, se ele lembrar em outro momento eu vou falar, você não é despertado nesta manhã, você que está aqui, a se preparar, porque a vontade de Deus é que essas águas subam, é que essas águas nos cubram, para que possamos ser submersos pelo poder da glória de Deus. Que você receba essa palavra nesta manhã. Esta aula propõe uma imersão nas Escrituras para contemplarmos a vastidão das obras do Espírito Santo. Veremos que Ele é o agente criador que soprou a vida na humanidade, o agente inspirador que moveu os santos homens de Deus e escreveram a Bíblia Sagrada, e o agente da salvação que nos convence do pecado e nos regenera. Mais do que isso, para a igreja que vive a promessa do avivamento dos últimos dias, será que tem essa igreja aqui? Mais do que isso, para a igreja que vive a promessa do avivamento dos últimos dias, este estudo testifica que o Espírito Santo é o agente do poder. É Ele quem nos reveste com a unção do alto, concede os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo e nos enche de ousadia santa
para testemunhar o Evangelho. Um crente sem o Espírito Santo é um crente passivo, é um crente morno, é um crente que ele não se posiciona, é um crente, sabe, que ele nem sabe quem ele é. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos revestidos de uma unção poderosa. Esta unção nos dá ousadia para testemunhar deste Evangelho de poder que nos mudou, nos transformou, nos salvou, mudou a nossa história e traz para nós, sabe, esta convicção de quem somos em Cristo. E ao levarmos esta mensagem ela é levada com poder, essa mensagem é levada com convicção, ao ponto de influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia. Ele transforma o homem interior, santifica a nossa caminhada, opera milagres. Quantos já viveram milagres de Deus aqui? Dá uma glória a Deus. É só você lembrar quem você era. Quem você era antes de Jesus entrar na sua história. Ou o plano que Satanás tinha com a sua vida. É só a gente lembrar que a gente viu o quanto ele nos transformou e mudou o nosso destino para a glória de Deus. Que ao estudarmos estas páginas bíblicas, nossos corações não apenas acumulem conhecimento, mas sejam inflamados pelo fogo restaurador e abrasador do Espírito Santo, dependente da intercessão e da força daquele que penetra até as profundezas de Deus. Você tem noção do que é isso, irmãos? É aquele texto de 1 Coríntios 2, 9 e 10, que nos fala, né, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele, o Senhor, nos revelou por meio do seu Espírito, que a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Ter conhecimento de quem é o Espírito de Deus, saber quem Ele é e o que Ele faz em nós, através de nós, desfrutar desta presença, é ter acesso ao coração de Deus. Você quer ter acesso ao coração de Deus? Você quer saber o que está no coração de Deus para a tua vida? Seja cheio, cheia do Espírito Santo. Busque o enchimento, sabe? Não tem outra maneira de você conhecer o coração de Deus sem ter essa intimidade com o Espírito Santo. O próprio texto vai seguir dizendo: quem conhece o homem senão o homem, senão o Espírito do homem? Assim, o Espírito de Deus conhece Deus. Então, se você for alguém, um filho de Deus, uma filha de Deus, que busca esse enchimento, essa intimidade, você tem acesso ao coração de Deus. Aleluia. Então vamos juntos agora examinar alguns dos ensinamentos básicos a respeito do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, quem é o Espírito Santo? Diga: Ele é o Consolador. Coloca aí João 16, 7. Quando colocar, está ali já. Você pode ler no 3, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Jesus estava ratificando aqui para os seus discípulos, e isso se estende a nós: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, Paráclito, aquele que advoga, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que capacita, aquele que executa as minhas obras. E depois ele vai dizer: aquele
que vai ensinar vocês sobre todas as coisas. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus, é cheio dele, tem intimidade com ele, não fica enganado de nada. Você não é levado por qualquer vento de doutrina, porque quem tem o Espírito Santo e tem intimidade com ele, discerne todas as coisas. E, se não me fala a memória, em 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer isso. Nós vamos discernir todas as coisas. Isso é importante demais você guardar no seu coração. Ele é o nosso Consolador, mas Ele também, Ele é Deus. O texto que nós lemos no início desta palavra, desta aula, de Atos 5, 3, 4, nesse episódio onde Ananias, ele esconde algo, ele mente para Pedro. Pedro deixa claro, primeiro dizendo, por que você fez isso com o Espírito Santo? Depois ele no final ele diz, né, o que você fez, né, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém, amados? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um que se manifesta de três maneiras: o Deus Pai, o Criador de todas as coisas; o Deus Filho, que nos salva, que nos cura e nos liberta; e o Espírito Santo, que executa as obras de Deus. Qual é a função do Espírito Santo, irmãos? Executar as obras de Deus. Tanto é que lá na criação, quando tudo era trevas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. A palavra pairar ali no hebraico dá o sentido de uma galinha chocando os ovos. Enquanto a terra era sem forma e vazia, o Espírito gerava uma nova terra. E quando veio o haja de Deus, o Espírito de Deus executou a obra e transformou o caos em algo lindo, que a gente sabe que o homem tem destruído, mas se a gente for falar no momento que Deus transforma o caos na terra que a gente tem, e com toda a destruição que o homem está fazendo com a terra, quando a gente vai em certos lugares, a gente vê a beleza, do que Deus fez. É algo tremendo demais. Quando eu estive na Itália, numa cidade chamada Novara, essa cidade, ela faz divisa com a Suíça, e você vê os Alpes suíços, aquelas montanhas branquinhas, sabe, algo lindo demais. Uma das imagens mais lindas que eu pude assim ver, estando no lugar, não apenas por foto ou filmagem, mas é algo lindo demais. E tantos outros lugares que a gente vai, quando eu estou viajando em outros lugares, a gente passa, por exemplo, pelas serras, e vê aquelas cordilheiras, aquilo tudo verdinho. Gente, eu não sei você, mas aquilo ministra o meu coração, eu fico vendo aquelas montanhas, aquelas que não estiver dirigindo, né, irmãos? Quando eu estou dirigindo, só eu dou aquela olhadinha assim, mas às vezes eu estou no carona, eu fico assim contemplando, às vezes até filmo, e a gente vai vendo a beleza, como que pode um lugar como, sem forma, vazia, o Espírito de Deus. Assim como a gente era feio pra caramba, irmão. A gente era bravo, a gente era sem forma, a gente era vazio, mas o Espírito de Deus veio habitar em nós e fez essa obra-prima aqui, ó. Vou ficar até de lado, não sei nem se eu fico de lado. Se eu ficar de lado, vocês vão ver a tampa aqui, mas enfim, essa coisa linda que está aí do seu lado aí, ó. Ele fez, Ele nos fez, hoje a gente tem um brilho, hoje a gente tem vida, ao ponto daqueles que estão próximos de nós. Você está diferente. O que aconteceu? Está mais esbelto, está mais bonito. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito nos torna mais lindos. Então o Espírito Santo é Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo é uma pessoa.
Então nós vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder, ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, está aí Romanos 8:27, testifica que ele pensa, ele sente, Romanos 15:30, ele determina, 1 Coríntios 12:11, e tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus, como está em João 14:16-18 e também o versículo 26. À luz dessas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação, como está em Marcos 1:11. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Eu não vou me aprofundar nessa temática, porque na próxima aula a gente vai aprofundar sobre a pessoa do Espírito Santo e cada área cognitiva dessa do Espírito Santo, que pensa, que fala, nós vamos falar de forma mais detalhada na próxima aula, ok? Mas uma coisa importante hoje aqui, dentro do tema, a doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força cósmica, não é? Ele é uma pessoa. Nunca se esqueça disso. Por isso que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Quando você está lá no seu secreto, orando, falando, e falando como se o Espírito Santo estivesse presente. Isso não é doideira, isso não é coisa de maluco. Bom, para o mundo é, né? Porque a Bíblia diz que nós somos considerados loucos para o mundo, né? Mas ele é uma pessoa. Tem um profeta, um pastor, que ele tem esse hábito, né? Ele, quando realmente ele vai num lugar ministrar, ele separa uma cadeira. E ele fala assim: isso aqui é do Espírito Santo. E às vezes ele está se empregando, ele, hã? Aí tu pensa, o cara está maluco. É Judá Bertelli, né? Ele fala assim, ele é maluco mesmo, o Judá é. Esse cara, não, se tu não estiver muito ligado com Deus, tu fala, esse cara não é de Deus não. Porque imagina se um cara, irmãos, não tem jeito, quando você se aprofunda nas coisas de Deus, você fica tão celestial, né? Não sei se poderia usar essa palavra. Vou usar outra palavra que é mais comum. Você fica tão aleluiado. Acertei, né? Aleluiado, né? Fica tão, mas tão, que tu, irmão, tu vê o que ninguém vê. Tu ouve o que ninguém ouve. E quando tu começa a falar, fala assim, cara, esse cara é doido, irmão. Onde ele está vendo isso? Né? E ele tem essa coisa, mas é uma pessoa assim, muito usada por Deus. E é isso aí mesmo, irmãos. Está lá na Bíblia, né? A gente vai ser considerado loucos mesmos, né? Eu não sei você, mas eu também sou louco por Jesus, irmãos. Meu Deus do céu, tremendo. Então na próxima aula nós vamos aprofundar mais. Ou você quer fazer uma pergunta? Então fique em pé. Essa é a Stephanie, irmãos, serva do Deus vivo, filha amada, né? Fala aí, ó.
Sim. É verdade, mas então a Stephanie está testemunhando, não sei quantos ouviram, né, de que ela teve um momento de secreto com Deus, de muita sede, muita fome, de clamar pela presença e lidar, né, como uma pessoa mesmo, chamar Jesus, vem, Espírito Santo vem, né, e Ele vem, irmãos, e Ele vem, quando você se dedica a separar tempo para buscá-lo, Ele vem. E se você pôr uma cadeira e falar, Espírito Santo, senta aqui, Ele vai vir. Se você falar, Espírito Santo, senta aqui na minha cama, né? Hoje o meu lugar secreto é o quarto mesmo, né? Geralmente eu tiro as manhãs para ter o meu secreto com Deus. E, irmãos, e tem dia mesmo que a glória enche o ambiente e você só chora, só quer falar em línguas, né? Porque quando nós falamos em línguas, irmãos, nós estamos falando da linguagem do céu, né? É a linguagem do Espírito. E quando a gente começa a falar em línguas, não é mais o nosso intelecto humano que está falando, mas é o nosso espírito. E o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E eu quero incentivar vocês, e queria que vocês praticassem isso hoje à noite aqui no culto da adoração, aqui no início do culto. Que eu quero começar a estimular de novo vocês, no início aqui, quando os ministros estão conduzindo a abertura do culto, você ter momentos de orar em línguas, porque quando oramos em línguas, nós oramos na linguagem do Espírito. Então, se a gente quer conectar o céu com a terra, se a gente quer trazer o céu para a terra, a minha linguagem tem que ser do céu. Quando a Bíblia fala de orar no Espírito, não é orar calado não, orar no Espírito é orar em línguas, irmãos. Quando fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, no grego ali a ideia é essa, é de línguas espirituais. Então, mas quem fala em línguas não edifica a si próprio? Sim, sim. Só que existem momentos do culto que o falar em línguas, ele pode ser coletivo. E quando nós estamos reunidos aqui para cultuar o Senhor, não é mais um membro do corpo, como lá no secreto, mas é o corpo reunido para adorar o Senhor. Então, se no momento cabível, que é no momento de exaltação, momento de adoração, momento de contemplação, de louvor, aí imagina, olha a dinâmica. Imagina que estamos iniciando o culto e gerando uma ambiência, né, proporcionando um ambiente para que o Espírito Santo se manifeste. A gente fala para que ele venha, porque é uma forma da gente se comunicar, mas na verdade ele não vai vir, ele vai fluir, porque ele já está em nós, amém? A maneira correta seria essa, para não pedir para ele vir, mas para ele fluir, porque nós somos fonte, amém, irmãos? Está na Bíblia, existe pelo menos 2 textos bíblicos que falam que nós somos fonte, e um que é o João 7, vai dizer que, quando ele fala, né, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios, olha os 4 rios aí, rios, não é rio, é rios. Qualquer hora dessa eu prego de novo aqui sobre os 4 rios da glória de Deus, para você entender que cada rio desse que estava lá no Éden, ele tem uma função profética. Cada rio desse, quando se move num ambiente, ele libera algo, e eu já preguei aqui 2 vezes isso. Então do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Aí para os crentes que não são espirituais, que às vezes quer questionar tudo, mas é rio, não é espírito. Aí é João, né, relatando ali, ele vai dizer assim, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo. Então ele tira toda dúvida, o texto é categórico, que quando ele diz que fluirão rios de águas vivas, esse fluir é o Espírito Santo.
A gente sabe que a Bíblia, quando fala de água, muitas vezes tem a ver com o fluir do Espírito, com o Espírito Santo, com a palavra, né? Então, é isso aí. Então, quando você tem esse momento que a Stephanie teve no seu secreto, irmãos, ele vem. E se teu cachorro não entrasse na cena, você ia viver a experiência do terceiro nível da glória de Deus. O que é o terceiro nível da glória de Deus? É quando a presença, ela é tão palpável, né? Quando você chega numa atmosfera de uma presença muito palpável de Deus no ambiente, você não quer mais falar em línguas, você não quer mais glorificar, você só quer chorar e querer morrer. Você começa a querer morrer. Aconteceu contigo? Então o terceiro nível veio. Por quê? Porque quando o peso da glória vem, você começa a olhar para você. E você sente o quê? Indigno. Você se sente incapaz. E essa presença te constrange. A primeira vez que em um culto aqui na igreja esse terceiro nível veio, que foi uma noite depois do apóstolo Jefferson ensinar sobre o terceiro nível da presença de Deus, irmãos, eu não sei se, eu não lembro, acho que não tinha o sub, né, que é essa caixa de som ali, tinha já? Mas se não tivesse, ela estava lá dentro, irmãos, porque eu estava caçando um buraco para entrar, porque assim, a gente fica tão constrangido com a presença dele no ambiente, que a gente sabe que é morrer, essa é a palavra, você quer morrer, porque você se sente muito indigno, sabe? Você se sente indigno daquela presença, aquilo te constrange de uma tal forma, e você só chora, e aí, irmão, você começa a pedir perdão pelos seus pecados, aí tu lembra de tudo de ruim que tu fez, que tu falou, e quando não tem mais o que lembrar do que tu falou, que tu fez, você começa a pensar assim, será que tem alguma coisa? Senhor, pelo amor de Deus, me lembra aqui se tem mais alguma coisa para eu confessar. Quem já viveu esse nível de presença aqui? É tremendo, irmãos, isso é tremendo. E é esse nível que Deus quer fazer mais, quer manifestar mais lá no nosso secreto e também num ambiente como esse. Então, o falar em línguas coletivamente, quando é cabível, é bênção, sabe por quê? Vamos lá, quando eu falo em línguas, não é o meu espírito que edifica, não sei o que sou edificado. Agora imagina que eu estou falando em línguas, estou prestando um culto a Deus aqui como igreja, e estou sendo edificado. Aí, Brian e Andrei. Aí o Brian e o Andrei, e o Andrés, Andrei e Andrés, né? Aí eles também estão falando em línguas, eles também estão sendo edificados. E aqui coletivamente viemos com um único propósito, que é prestar um culto ao Senhor. E aí, se todos estão no momento cabível, falando em línguas, que é falando na linguagem do Espírito, ou orando em línguas, e cada um está sendo edificado em si próprio, né, neste falar, nessa edificação, isso significa que o meu culto, a minha adoração, ela alcança o propósito de Deus. E aí, se num ambiente como esse, individualmente, cada um gera este nível de adoração e culto individual, estando junto, isso se torna uma bomba atômica no céu, irmãos. Entendeu? Aí Deus olha do seu trono e fala assim, eu tenho que vir com mais força nesse lugar ali, né? Por quê? Porque é o Espírito Santo fluindo em nós e através. E é isso, irmãos, que faz o sentido de sermos igreja. É a gente cultuá-lo de tal maneira que ele venha. Lembra da mensagem sobre Levítico 6,13? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Sem fogo não há culto. Gravíssimo, sem fogo não tem culto. Vou melhorar.
Se não tiver fogo, Deus não aceita o culto. Se não tiver fogo, Deus não aceita o culto, porque o mecanismo de adoração que está no Velho Testamento, por meio do tabernáculo e de toda aquelas etapas que começam lá no átrio, no altar do sacrifício. Olha aqui para mim, deixa eu beber lá com a mãe. Olha aqui para mim. Lembra? Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, desde lá do átrio que tem o altar do sacrifício até o Santo dos Santos, a gente já aprendeu aqui nessa casa, que cada parte ali, cada utensílio é um mecanismo, é um passo a passo de adoração para que a glória se manifeste no Santo dos Santos. Aí agora que coisa tremenda, e quem é o Santo dos Santos hoje? Somos nós. Nós somos o Santo dos Santos, porque a Bíblia diz que nós somos templo, amém? E lá a palavra templo no grego é naos, diga, templo no Novo Testamento, quando diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e capítulo 6, que diz que nós somos templo, a palavra templo, no grego, é naos, e naos significa Santo dos Santos. Então não é invenção do apóstolo William, não é a minha doutrina, não é o meu ensinamento, é a palavra de Deus, irmãos. Então quando eu ofereço o sacrifício, e agora não é mais de sangue, nem de animal, qual é o sacrifício meu hoje? De adoração, de louvor, né? Queimar o incenso da adoração, porque hoje eu sou objeto do culto. Em que sentido que eu sou objeto? Sou eu que sou o sacrifício de adoração a Deus, de prestar, de louvar, de me doar, de venerá-lo, de glorificá-lo, de engrandecê-lo. E na medida que eu vou queimando este incenso, né, e também tem a ver com queimar a carne, porque tem que queimar a carne para ser cheio do Espírito Santo. Aí a gente vai nesse mecanismo de passo a passo, até que chega um momento que a glória de Deus vem no Santo dos Santos. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo em relação ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo coopera na obra da igreja, está em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Está no ato do batismo, junto com o Pai e o Filho, também, como está em Mateus 28, 19. O mesmo Deus, como está em Atos 5, 3 e 4 que nós lemos. Ele reparte, compartilha, manifesta a graça com os santos, juntamente com o Pai e o Filho, como está em 2 Coríntios 3, 13. E outro igual, ou seja, enviado pelo Pai e o Filho, né? No sentido de que é a mesma pessoa. Em quarto lugar, as obras do Espírito Santo, e a aula dessa manhã está mais focada aqui nas obras do Espírito Santo. Então, quais são as obras do Espírito Santo? Dá para colocar os textos conforme eu for lendo? Tá, então, quando eu for ler agora, irmãos, eu vou ler esses tópicos que estão ali. Então, por exemplo, o Espírito Santo foi o agente criador da raça humana. Ele vai colocar o texto, colocou o texto, vocês já leem. Está preparado aí para a gente interagir? Ou não dá? Dá? Ok, então. Vamos lá, então. Eu vou ler o tópico, o texto vai aparecer, você vai ler, tá bom? O texto apareceu, já pode começar lendo. Então, diz assim: o Espírito Santo foi o agente criador da raça humana. Vai, igreja. Ali está, volta lá no anterior, só para poder, o fôlego, ou eu gosto mais da versão NVI que diz o fôlego, o sopro, né? O sopro me fez inspiração. Vê aí da NVI, ela fala sopro.
Esse é o NVI? É que então tá diferente. É a tal do... não vou falar agora, não gosto de falar dessa sigla não. Mas enfim, palavra sopro ali é espírito, né? Opa, ok. O Espírito de Deus me fez, e o sopro, né? O ruach, o vento de Deus Todo-Poderoso me deu vida, ou me dá vida. Então, está aí Jó fazendo essa declaração, né? Está falando aqui das obras que o Espírito Santo faz, executa ou executou. Ele foi o criador da raça humana, como vocês leram aí. Continuando, o Espírito Santo foi o agente inspirador para os escritores da Bíblia. Vai, igreja. O Espírito Santo é o agente que nos dá poder para proclamar o Evangelho. Vai, igreja. Agora eu vou deixar comigo, porque aqui o texto não está expresso, só tem a referência. O Espírito Santo também é o agente da salvação. Nisto ele convence-nos do pecado, como está em João 16, 7 e 8. Lembra? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Revela-nos a verdade a respeito de Jesus, como está em João 14, 16 e 26, que vai falar que ele nos ensina sobre todas as coisas. E realiza um novo nascimento, como está em João 3, de 3 a 6. E faz-nos membros do corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 13. Na conversão, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo, também como está em João 3, 3 a 6 e 20, 22. E nos tornamos coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Então, o Espírito Santo é aquele que convence, né? O homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que salva. E aí, irmãos, deixa eu dar uma palavra aqui rapidinho aqui para os membros da igreja principalmente. Na hora que a gente estiver fazendo aqui o convite para alguém aceitar a Jesus, para voltar para Jesus, se não for o Espírito Santo que está te conduzindo ir a alguém, não vai ficar chamando ninguém para aceitar Jesus, irmãos. Você não é o Espírito Santo, amém? Não vai. E às vezes aqui eu já vi que tem alguns, eu já chamei até um para conversar, ele fica insistindo com a pessoa. Inclusive teve o esposo de uma irmã que ele não é crente, estava vindo à igreja, gostando de ver a igreja, ele já não queria mais vir. Ele falou, cara, aquele cara é chato pra caramba, o cara fica me tirando a paz, eu não vou mais nessa igreja não. Irmãos, você não é o Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado assim, você não é o Espírito Santo. Fala, não é você que convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Fala, o Espírito Santo. Fala, deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém, amados? Simples assim, irmãos. Qual é o nosso papel, irmãos? Quem sabe? Na salvação, qual é a nossa participação? E qual é a outra, principal? Aliás, as duas são tão importantes quanto, né? Interceder, mas qual é a outra? Fala, filho. Passar o quê? Isso, pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Não é o Espírito Santo que vai pregar, não. Sou eu e você. Nós vamos pregar, mas quem vai convencer é Ele. Ah, apóstolo, mas pode ir um culto onde o senhor está fazendo esse convite e o Espírito Santo ministrar o meu espírito de ir até alguém para convidar? Sim. E às vezes aquela pessoa está só esperando alguém ajudá-la a vir à frente. Então, claro, irmãos, não é uma caixinha fechada ao Espírito Santo. Agora, não é aquela coisa de todo momento, toda hora. Então, só vai se você realmente sentir. E mesmo que, preste atenção agora, mesmo que o Espírito Santo que te moveu, foi lá, convidou, não quero, acabou, irmãos. Acabou. Aquela pessoa teve a oportunidade.
Então a gente precisa ter essa sensibilidade, porque senão a gente atrapalha a obra do Espírito Santo. Porque quando a pessoa não está convencida, você está criando mais barreira com ela para aceitar Jesus, para voltar para Jesus, do que o inverso. Tá bom? Então, nunca mais se esqueça disso. E é principalmente aqui nessa casa aqui, para você não atrapalhar o Espírito Santo. Aí vai ter o texto aí de novo de Tito, agora vocês vão ler. O Espírito Santo é o agente que regenera o pecador. Vai? Não vai? Vai. Versículo 7. E aí complementa o outro. Quem regenera, irmãos, o pecador, quem? O Espírito Santo. Aí aqui, ó, vou te dar uma arma poderosa para você convencer, no sentido de argumento, tá? A pessoa que fala assim, por exemplo, eu primeiro, eu quero até aceitar Jesus. Já ouviu isso? Não, eu quero até aceitar Jesus, mas eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda faço isso, faço aquilo. Deixa eu primeiro parar de fazer essas coisas e vir para Jesus. Ele fala assim, não tem como, meu filho. Você não tem o poder de se auto-regenerar. Quem te regenera é o Espírito Santo. Mas para isso, você tem que entregar a vida para Jesus, porque Ele só pode morar em você se você aceitar. Aí quando você aceitar, aí a frase é, venha como estás, e não permaneça como estás. Mas venha mesmo, cheio de cachaça, venha cheio de cocaína, não tem problema. Mas deixa o Espírito Santo fazer a obra. Aí o Espírito Santo vai regenerar. Aí entra lá o texto de Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. É o que entra esse texto aqui, que o Espírito Santo vai fazer a obra completa. Vamos lá, de novo, continuando. O Espírito Santo é o agente que nos transforma. Vai, igreja. Então, mais um texto aqui nos prova que quem nos transforma é o Espírito Santo. Aqui agora eu que vou ler. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora, como está lá em Romanos 8:9 e 1 Coríntios 6:19. Note alguma das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos santifica, nos purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado, também como diz lá Romanos 8:24, Gálatas 5:16 e 17, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ele testifica que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Ajuda-nos na adoração a Deus, Atos 10, 45, 46 e Romanos 8, 26 e 27. E na nossa vida de oração, intercede por nós, quando clamamos a Deus, como está lá em Romanos 8, 26 e 27 também. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo. Vou repetir, isso aqui vale a pena endossar. Diga comigo, o Espírito Santo, produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificam. Isso está lá em Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito. E 1 Pedro 1, 2. Ele é o nosso mestre divino, que nos guia em toda a verdade, como está em João 16, 13, 14, 26, 1 Coríntios 2, 10 a 16. E também nos revela
Jesus e nos guia em estreita comunhão e união com Ele, como está em João 14, 16 a 18 e 16, 14. Continuamente Ele nos comunica o amor de Deus, Romanos 5, 5, e nos alegra, consola e ajuda, conforme João 14, 16 e 1 Tessalonicenses 1, 6. Só nesse trecho aqui, que está falando que o Espírito Santo é o agente da nossa santificação, a gente já vê, irmãos, que não tem como viver sem o Espírito Santo. Se a gente quer ser um crente de verdade, não tem como viver sem o Espírito Santo. E vou mais, não tem como viver sem ser cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala lá em Gálatas 5,18, e não vos embriagueis com o vinho, né? Ou seja, não alimente a sua carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se você quer viver uma vida cristã alinhado com os céus, você precisa, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. E vou dizer de novo, ainda dá tempo de você se preparar para a conferência, porque tem um novo Pentecostes para ser liberado sobre a minha vida e a sua vida. E Deus já está dando seus sinais. Já tem 2 semanas que os cultos Deus tem operado. Vocês viram aqui de manhã. Se a gente dá lugar ao Espírito Santo, não tinha nem estudo. Por quê? Porque a glória de Deus está nesse lugar. Porque tem pessoas que estão aqui conosco, que estão correspondendo aos 50 dias de jejum e oração, estão se preparando. Então a casa está pronta, a casa está sensível, né? O Espírito está fluindo. Mas se você não está sentindo nada, dá tempo, faça jejum a partir de amanhã, pelo menos aí 3, 4 dias de jejum aí, né? E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Se prepara. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor. Ele reveste os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo e com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo, que é Atos 1, 8, que nós já lemos, né? Mas recebereis poder, dunamis no grego. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo, João 1, 32 e 33, e sobre os discípulos, Atos 2, 4 e também Atos 1, 5, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus, Atos 1, 8 e 4, 31, e operar milagres, como você vê lá em Atos 2, 43, 3, 2 a 8, 5, 15, 6, 8 e 10, 38, que é quando depois do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, eles começaram a dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, e aqui, irmãos, escute essa explicação aqui. O batismo nas águas é uma coisa, e o batismo no Espírito é outra, ok? Quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim. O batismo nas águas é um batismo de arrependimento. Quando eu publicamente testifico de que a minha fé agora, ela é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Porém, o batismo no Espírito Santo é eu e você imergindo no Espírito. Ou seja, na medida que eu mergulho, a palavra batismo é mergulhar, na medida que eu mergulho no Espírito, que eu busco esta comunhão, esta intimidade, ele libera um poder sobre mim. Tanto que Jesus vai falar assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então o batismo no Espírito Santo é você sendo imerso, é você mergulhando, é você. Então, apóstolo, como que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? É a varinha de cordão? Não.
eu só colocando a mão em mim? Não, Deus pode até liberar uma unção através da minha vida para você, ou de um outro irmão que é consagrado ao Senhor, mas o batismo no Espírito Santo se alcança você mergulhando nele. Por isso que é batismo no Espírito, é você mergulhando na medida que você mergulha nele, ele te reveste, ele libera. E amado, escute bem isso aqui, tá? Vai fazer sentido o que eu estou dizendo agora. Não tem batismo no Espírito Santo sem você se imergir nele, sem mergulhar nele. Prova na Bíblia, apóstolo, eu provo para você, capítulo 1 de Atos, aliás, capítulo 24 de Lucas, quando ele fala assim, ó, ficai em Jerusalém, até que, aí acho que em Atos 1 também ele vai falar, que eles estavam, o que, esperando o Espírito Santo? Como eles estavam, quem lembra? Quem lembra como eles estavam? Jesus tinha ido assunto aos céus, né? Quando ele falou isso aqui, as últimas palavras de Jesus, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, vocês não façam a minha obra sem o meu Espírito, ele tem que vir primeiro. Ficou 10 dias até o Pentecostes, porque tinha 40 dias da Páscoa, faltava 10 dias para o Pentecostes. Jesus fala, ó, ficai em Jerusalém até que. Como que eles estavam nesses 10 dias? Quem pode dizer aí, irmãos? Reunidos fazendo o que, irmãos? Orando, se consagrando, se santificando, buscando quem, irmãos? O Espírito Santo, até que ele viesse. Aí você quer ser baseado no Espírito Santo. A conferência do Pentecostes começa quinta-feira. Aí de repente, em algum momento aqui, eu ministrando, ou algum ministro, quem quer ser baseado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí você não buscou, não orou, não se consagrou, não mergulhou no Espírito Santo, aí você quer que a gente põe a mão e você... Meu irmão, não dá não, irmão. Aí você no máximo que vai acontecer é a tua alma, né, a tua ansiedade, as tuas emoções te dominar. Então, mas então por que às vezes os ministros chamam para vir à frente? Por quê? Simples. Se você está buscando por isso, você está se consagrando, você está se mergulhando no Espírito, Deus deu discernimento ao ministro que há um portal aberto, há um tempo favorável, que pode ser naquele momento ali, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Tanto que nas conferências aqui na igreja, principalmente, às vezes em um culto onde a glória de Deus se manifesta, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Mas por que elas são batizadas com o Espírito Santo? Você pode perguntar, irmãos. Qualquer pessoa que começar a falar em línguas aqui, que muito provavelmente ela vai dizer que ela já vinha buscando por isso, ela já vinha se consagrando, tá? Apóstolo, mas num culto onde a glória de Deus venha, pode alguém ser batizado, mesmo sem ter buscado? Irmão, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, aí já não é mais comigo. Isso também tem a ver com a sensibilidade espiritual. Tem gente que tem uma sensibilidade e ela pode ser ativada num ambiente de glória, amém? Tá? Isso pode acontecer? Sim. Lembra, o Espírito Santo não está dentro de uma caixinha, irmãos. Mas, via de regra, não é assim que funciona. Qual é a regra? Consagração. Buscar intensamente. Foram 10 dias de busca, de oração. Havia neles essa sinergia, sabe, esse comprometimento de orar. Irmão, sem oração não tem enchimento, sem oração não tem avivamento. Irmãos, avivamento, ele acontece dentro do quarto, né? Dentro do quarto da oração, que pode ser o teu banheiro, pode ser a tua sala, dentro do teu lugar de oração. O avivamento genuíno na minha vida e na sua vida não acontece no culto, ele acontece na nossa busca no individual. No coletivo, ele pode ser o ápice, ele pode vir a uma porção maior, pode haver um romper, pode haver uma ativação, claro que pode, mas tudo começa no secreto da oração. Irmãos, isso é regra fundamental, ok? O plano de Deus é que todos os cristãos atuais recebam o batismo no Espírito Santo, Atos 2:39. Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja
para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12 e também 14. Estes dons são uma manifestação do Espírito Santo através dos santos, visando o bem de todos, como está também em 1 Coríntios 7, 12, de 7 a 11, que os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Já está começando a ir para o final. Eu vou ler os temas, vocês leem os versículos, e aí a gente vai começar já a caminhar para o final já. Então vamos lá? Preparou aí? Posso ir? Então vamos lá. O Espírito Santo é o agente intercessor da igreja, vai? Então eu vou. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então está aí o texto provando que o Espírito Santo, ele é o intercessor. Essa é uma das obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2,10, vai? Também não vai. Irmãos, é um desafio mesmo ali para eles ali. Foi? Foi, então vai. Que eu já recitei esse texto aqui para vocês, amém? O Espírito Santo é o agente que nos dá força, vai. Vocês também. Amém? Não precisa nem botar Miqueias não, para a gente ganhar tempo. Então o Espírito Santo nos dá força, irmãos, amém? E aí o que diz lá em Efésios 6,10 sobre a batalha espiritual? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Espírito Santo é o agente que nos dá ousadia para falar do amor de Deus. Atos 4,31, vai. O Espírito Santo é o agente que nos guia em toda a verdade. João 16,13, vai. O Espírito Santo é o agente que é criador, vai. Não, é Gênesis 1, no caso o Espírito Santo é o agente que é criador. Gênesis 1 e 2 só. Amém? Testificando mais uma vez o que eu já tinha falado. O Espírito Santo é o agente que é doador da vida. Gênesis 2,7, vai. Amém? Então Deus soprou, né? Dando, né? Ele doou a sua vida a nós. Nós carregamos o DNA de Deus, a vida de Deus, o Zoe de Deus, né? E aí através de Jesus, essa vida restaurada e vivificada que havia sido morta ou mortificada por conta do pecado. O Espírito Santo é o agente de milagres, dá poder para milagres. 1 Coríntios 2, 9 a 11, vai.
Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, uma das obras dele é liberar os dons. Eu incentivo os membros dessa igreja, busque os dons. E outra coisa, dons é para ser buscado, irmãos. Quer perguntar? Existe uma diferença, mas se eu for explicar agora vai levar mais tempo, mas depois eu posso falar algo mais detalhado sobre isso, ok? Mas assim, via de regra tem a ver com também a questão, quando João Batista está falando isso com Jesus ali, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, também tem a ver com a questão do fogo consumidor, né, que consome pecado, mas enfim, mas depois eu posso falar algo mais sobre isso aí, vou anotar aqui para eu poder, em próximo culto, tentar, ou em alguma aula que eu for dar, falar sobre isso aí, fazer essa diferença. Mas uma outra coisa que eu posso dizer também é o seguinte, irmãos, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, você vê que quando Deus derrama o Espírito Santo em Atos 2, línguas como que de fogo. Então, o fogo também, ele é uma maneira da Bíblia usar uma linguagem daquilo que ele representa. E quem que tem experiência com o Espírito Santo sabe que muitas vezes você sente um fogo realmente, né? E não sei quantos já se sentiram como uma sarça aqui, mas eu por várias vezes eu sentia um fogo me queimando, mas não um fogo queimando de consumir, né? É aquele fogo queimando, você sabe que é um fogo, mas não te queima no sentido de trazer dor, né? Mas é aquele fogo prazeroso, né? Mas é isso. E uma pergunta que o pessoal faz muito, que se o falar em línguas é a evidência do batismo, né, tal. Eu entendo, tá? Eu entendo que a evidência principal, tá? Ela é o falar em línguas é uma das evidências. Inclusive, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. E o batismo pode ser revelado que você foi batizado por um desses dons. Porém, quando você vai examinar os textos bíblicos, por exemplo, quando você vai estudar teologia, você vai aprender que um texto não pode ser base para uma doutrina, mas tem que ter pelo menos 3 textos. Aí você vai ter pelo menos 3 textos que, quando o Espírito Santo foi derramado, a evidência foi o falar em línguas. Então, eu entendo que a principal, tá? Não vou dizer a única, mas a principal evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Atos 2, aconteceu isso. Quando Pedro, capítulo 10 de Atos, chega na casa de Cornélio, e depois dele ministrar, que a Bíblia diz que eles foram todos cheios do Espírito Santo, que eles foram cheios do Espírito Santo, Cornélio e quem estava com ele, eles começaram a falar em línguas. E em Atos 19, quando Paulo está em Éfeso, escute isso aqui é um outro texto muito, muito claro. Ele faz uma pergunta, e aqui vai fazer sentido o que eu falei sobre a diferenciação do batismo. Paulo pergunta para 12 crentes que existiam em Éfeso: vocês são batizados? Não, vocês conhecem o Espírito Santo? Aí eles, não, nós nem nunca ouvimos falar dele, tá? Atos 19 diz isso. Aí Pedro pergunta: mas em que fostes batizado? Aí eles respondem: no batismo de João. Paulo valida o batismo de João e fala: sim, esse batismo é o batismo para o arrependimento. E ele ministra sobre aqueles 12 discípulos. Quando ele impõe as mãos sobre aqueles discípulos e ministra sobre eles o batismo no Espírito, porque se ele pergunta em qual batismo, ele está falando que existe mais de um, ou seja, são 2, o nas águas e no Espírito. Aí eles respondem muito categoricamente no de João. E aí ele fala: tudo bem, ok, batismo de arrependimento, porque também ele valida o batismo nas águas. E aí ele fala sobre o Espírito Santo, ele ora. Quando ele ora,
eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas e profetizar. Então, existe mais um ou dois textos que se eu não me engano, Atos 8 também fala de uma evidência de línguas. Mas eu estou te dando aqui 3 textos, porque a teologia vai dizer que eu preciso ter no mínimo 3 textos para formar uma doutrina. Então, estou te dando 3 textos do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como o Livro do Espírito Santo, para poder dizer para você que nesses 3 casos houve a evidência de línguas. Então, para eu não correr o risco de também trazer um ensinamento que não seja correto, eu não vou afirmar categoricamente que é o falar em língua, mas para mim, a principal evidência é o falar em língua, por conta dessas questões que eu falei, dos textos que eu acabei de citar. Amém? Mas eu penso diferente. Ok, nós não vamos brigar e continua buscando o Espírito Santo aí e os dons, porque eles são para a edificação da igreja, tá? E ao contrário de algumas correntes teológicas que tenta dizer que Paulo, escute isso aqui, ele defende o não falar em línguas, usando o texto de 1 Coríntios 14, quem defende isso está forçando uma barra. É só ler o texto de 1 Coríntios 14 que você vai ver que, primeiro, Paulo não está desconsiderando falar em línguas. Quando ele fala no sentido de quem fala é menor, ele não está falando no sentido de mais ou menos, ele está falando de alcance. Quando eu falo em línguas, eu edifico a si próprio. Quando há uma profecia, todos são edificados. Mas ele, pelo contrário, no texto de 1 Coríntios 14, ele está dizendo, eu quero sim que falar em línguas. Ele fala, não proibais de falar em línguas. Então ele está só doutrinando, porque na igreja de Corinto, eles estavam desordenados. Lembra que eu falei aqui, quando eu fui falar sobre o falar em línguas aqui na igreja, eu falei, existe quando é cabível, no momento cabível. Por exemplo, eu estou ensinando a palavra aqui. Se tivesse um monte de pessoas falando em línguas aqui, está errado, irmãos. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. É só você ler o texto e o contexto do texto, tá? Então, falar em línguas é uma arma poderosa, orar em línguas, inclusive no seu secreto. Você vai ver como você vai passar a ter um outro nível de sensibilidade, um outro nível com Deus, os dons serão liberados, como as coisas vão fluir de uma forma como nunca fluíram antes na sua vida. Irmãos, é tremendo. O seu nível de guerra espiritual muda, sabe? O seu nível de autoridade muda, a sua ousadia muda, tudo muda. É só você fazer uma experiência. Não tem nada melhor do que você pegar o que eu estou dizendo e falar assim, não, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo, deixa eu ver se esse negócio é verdade mesmo, vou buscar o Espírito Santo, eu vou fazer igual a irmã falou, chamar Jesus para entrar no quarto, para sentar na cadeira, eu vou dar uma de maluco também, faça essa experiência, mas vai sem reserva, irmão. Chega lá no teu quarto, fala assim, Espírito Santo, me enche, eu estou aqui sem reserva. Aí, por exemplo, você não vai nem ficar com vergonha, né? Agora, se prepara para ficar doidão e doidona, irmão. Agora, tem gente que quando começa a vir mesmo a glória de Deus, fica com medo, né? Aí trava. A terra, cadê a terra? Terra, né? Ela falou na oração dela aqui que de madrugada foi forte. Ela estava sozinha em casa lá e nos mantos lá orando. Ela, Espírito Santo, eu estou sozinha, Espírito Santo. Ela estava lá, embregada, chapada, passou a noite toda chapando, irmão. Esse chapar pode, amém? Concluindo, irmãos, eis que a pneumatologia não é letra morta, mas uma chama viva no altar. O Espírito Santo não é uma força vaga, ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Alguém pode glorificar Deus aí? Que se move, que sente, que batiza e que incendeia a sua igreja. Ele é o sopro que nos deu vida, o inspirador da palavra e o agente soberano que nos resgatou da lama do pecado. Para esta última hora, ele desce como agente do poder, revestindo-nos com a unção do alto, distribuindo dons e nos enchendo de ousadia santa para aclamar a vinda do Rei. Não fiquemos apenas na teoria,
curvemo-nos diante daquele que penetra as profundezas de Deus, que o Consolador rasgue os céus sobre a nossa vida, nos batize com fogo purificador, interceda por nós com gemidos inexprimíveis e nos encha de uma força sobrenatural para rompermos todas as barreiras do inferno, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Então vamos aproveitar, irmãos, esta série. Vamos aproveitar esta série para mergulhar no conhecimento do Espírito Santo. E aí na próxima aula, então, como eu falei, nós vamos nos aprofundar sobre a pessoa. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.